Injeção da obesidade. Já deve ter ouvido falar com os nomes comerciais como Ozempic, Wegovy ou Rybelsus. Não importa, é a famosa semaglutida, que agora, nesse ano, acabou de ser aprovada pela Anvisa como um remédio, uma injeção que diminui a obesidade, que ajuda na perda de peso. Mas será que funciona? Antes de eu te contar nesse vídeo quais são, se funciona ou não, quais são as contraindicações, os efeitos colaterais, se você deve usar essa parada para perder peso. Se você não me conhece, sou o professor Adonis Carnevale, sou mestre em ciências e também neurocientista, fisiologista do exercício, embaixador da super saúde aqui no Brasil. E nesse vídeo eu vou te contar tudo o que você precisa saber sobre a semaglutida, a canetinha, a injeção da obesidade. Antes, já se inscreve no canal, porque toda semana nós temos vídeos com as maiores atualizações científicas, tudo baseado na mais atual ciência e que também para que você possa usar na sua vida, no seu dia, com os seus clientes, para que você possa ter resultados extraordinários. Já deixa o seu like nesse vídeo, escreve aqui, ó, injeção da obesidade nos comentários, agora, para esse vídeo chegar a pessoas que precisam entender e não serem enganadas, ok? Mas vamos lá, sem mais delongas. A semaglutida, se você não sabe, ela é um medicamento que já era aprovado aqui no Brasil, já era liberado aqui no Brasil, só que era um remédio para diabetes. Se você não conhece, existe uma doença chamada diabetes mellitus, que é o grande problema, afeta uma parte da população e que tem um problema. O problema do diabetes é as pessoas não conseguirem absorver glicose dentro das células. Aí acontece uma série de problemas. A semaglutida, ela tem a sua ação no diabetes, por quê? Ela é um análogo, esse medicamento que foi aprovado para obesidade, ela é um análogo, o que é isso, Adonis? Não sei. Ela imita um hormônio, um peptídeo produzido aqui no nosso intestino, chamado GLP-1. Esse hormônio, GLP-1, ele tem três principais funções. A primeira função desse GLP-1, que é o quê? Que é essa injeção da obesidade, esse medicamento chamado semaglutida. A primeira função desse GLP-1, dessa semaglutida, é o quê? Quando você injeta ela aumentar a liberação de insulina no seu pâncreas, melhorando a capacidade do seu pâncreas liberar insulina. E o que isso tem a ver, Adonis, com diabetes? Tem a ver que essa insulina vai ajudar na absorção de glicose por todas as células. É por isso que ele é um medicamento que já era usado no Brasil para o diabetes, para ajudar no controle de diabetes. Além disso, esse GLP-1, ele melhora a capacidade do pâncreas em proliferar e produzir células beta pancreáticas, que são as células responsáveis por liberar insulina, que inclusive, diga-se de passagem, o diabético tipo 1, quem tem diabetes tipo 1, é uma pessoa que perde essas células. Então, esse medicamento ele é poderoso para ajudar as pessoas que têm diabetes em não perder essas células que estão produzindo insulina e acabar se tornando um refém de ficar tomando insulina injetável. Já deve ter ouvido falar de alguém que toma insulina injetável. Tá bom, Adonis, o que mais? Esse medicamento diminui a morte dessas células. Ou seja, o GLP-1 ele é um medicamento primariamente para o diabetes, porque olha que ação maravilhosa que ele tem no seu pâncreas, ajudando na produção de insulina, na absorção de glicose, diminuindo a morte celular, a morte dessas células que produzem insulina. No entanto, esse é um medicamento também que, como ele imita essa proteína chamada GLP-1, ele tem mais duas funções que aí sim, essas funções, elas estão sendo analisadas e de uma vez por todas aprovadas agora pela Anvisa, determinando que elas ajudam no combate, no tratamento da obesidade. É dieta. Por quê? Tô gordo demais. E são elas. A primeira função é diminuir a motilidade intestinal. O que é isso, Adonis? Diminuir a velocidade da sua digestão. Adonis, e por que isso ajudaria em tese na minha perda de peso? Porque, quanto mais devagar a sua digestão, duas coisas acontecem. A primeira,
o teu cérebro, ele já percebe que você não precisa comer novamente mais rápido. Por quê? Porque ele está com a digestão mais lenta e o fato dessa digestão estar mais lenta, ele não deixa espaço para você sentir fome. Em outras palavras, você demora mais para sentir fome. O outro ponto é que, como você diminui a motilidade intestinal, velocidade de absorção, você automaticamente libera energia no seu corpo de uma forma mais controlada, impedindo com que chegue energia de uma vez só, aumentando o acúmulo de gordura. O outro ponto que o GLP ele ajuda muito no emagrecimento, no caso, é que ele aumenta a saciedade no seu sistema nervoso, ou seja, lá no seu cérebro. Ou seja, o GLP-1 ele também tem uma ação nervosa, uma ação cerebral. E é por isso que ele é um medicamento que está sendo agora olhado, já há alguns anos, olhado para o tratamento da obesidade e também com auxílio no emagrecimento. Por quê? Porque ele age no nosso cérebro de duas formas. Primeiro, através do nervo vago, através da estimulação de nervos aqui do seu intestino, ele age avisando o teu cérebro de que você está saciado, que já tem comida lá. Então não precisa comer mais. Ou seja, você já está satisfeito, você não precisa mais comer. Ele acelera esse aviso, essa mensagem para o teu cérebro. E a outra forma é estimulando certas células, certos neurônios específicos, que são chamados de neurônios anorexígenos, que estimulam a saciedade, ou seja, a diminuição da sua fome. E também eles bloqueiam, eles impedem, eles acabam inibindo certos peptídeos que geram fome e que estimulam certos neurônios que vão te dar fome, que é principalmente a grelina. Então, o GLP ele é um hormônio primariamente de ação no pâncreas, só que ele tem essas duas outras ações na sua diminuição da sua digestão e também na estimulação da saciedade cerebral. E é por isso que ele é um medicamento que hoje foi aprovado, hoje em dia está aprovado aqui no Brasil para a obesidade, para um tratamento da obesidade. Mas a grande pergunta que fica agora é, Adonis, ele é eficiente para o emagrecimento? Ele é eficiente para quem está brigando com a perda de peso? Sei lá, nós estamos aqui no começo do ano. Agora as pessoas chutou o pau da barraca nas festas de fim de ano, que acontece geralmente sempre, né? E aí todo mundo agora está com promessas de mudança de ano novo. Será que esse medicamento ele é bem-vindo para qualquer um? E aqui está a opinião de um especialista. Não é para todos. Errou! Ei, olha aqui bem para mim. Inclusive é perigoso a utilização desse medicamento por quem, primeiro, não tem diabetes mellitus ou não é obeso. A primeira coisa que você tem que entender, eu vou te explicar que a obesidade... O que é obesidade, Adonis? São pessoas que têm um acúmulo excessivo de gordura no corpo. Pessoas com IMC acima de 30, ok? Ah, Adonis, eu não sei o que é IMC. Em algum lugar aqui do meu canal tem um vídeo te ensinando o que é IMC. Mas pessoas que têm um IMC acima de 30 são obesas. E essas pessoas, elas têm um nível de peso corporal, de gordura corporal, de acúmulo de gordura muito alto. Liposuction. One more time. E o que acontece com pessoas que têm um acúmulo de gordura muito alto? Essas pessoas são inflamadas. E aí, eu também ensino aqui em algum vídeo no meu canal falando sobre obesidade, o problema de você ter muita gordura no seu corpo. Só que você tem que entender, essas pessoas inflamadas, elas não têm só o problema fisiológico da inflamação, que é você engordar cada vez mais, você ter mais dificuldade no emagrecimento, você ter um sistema imunológico mais abalado, um sistema imunológico mais fraco, você ter um sobrecarga nas suas articulações, você ter o seu cérebro trabalhando mais demoradamente, o seu cérebro impactado, seu sistema muscular impactado, seus órgãos trabalhando de uma forma sobrecarregada. Não é só isso, mas uma pessoa que é obesa, ela é uma pessoa que também tem uma dificuldade neurológica a nível de controle emocional com o alimento. Em outras palavras, as pessoas que são obesas, elas são neurofisiologicamente, elas são pessoas que liberam neurohormônios que produzem mais fome. E por isso essas pessoas sentem muita fome. Quando uma pessoa é obesa e fala,
eu estou com fome, ela está com muita fome. Ou eu não consigo emagrecer, ela não está mentindo. Não é apenas força de vontade. Não é que ela é uma pessoa indisciplinada. Não é isso. Uma pessoa que é obesa é uma pessoa que está passando por sérios desafios neurofisiológicos comportamentais. E é uma pessoa que tem dificuldade na impulsividade, na compulsão alimentar. É uma pessoa que tem dificuldade em trabalhar a sua vontade de comer. E é por isso que, para a obesidade, esse é sim um medicamento que é muito bem-vindo nesse tratamento. Por quê, professor Adonis? Porque é um medicamento que vai auxiliar num dos maiores problemas, que é o quê? Aquele que abre as portas dos desafios ou do descontrole compulsório, impulsivo alimentar de uma pessoa que está num programa de tratamento para a obesidade. E aí, a semaglutida, ela sendo aprovada no Brasil para esse tipo de tratamento específico, ela é muito bem-vinda, justamente porque ela vem de encontro com essa grande dificuldade, esse grande problema comportamental que o obeso ele enfrenta no seu tratamento, que é o quê? Relacionado à compulsividade, à impulsividade. Agora, Adonis, e para uma pessoa que quer perder alguns quilinhos, o excesso que ele consumiu, ou uma pessoa que não é obesa, mas está pensando em emagrecer, não está feliz com o corpo, é para ela? Ei, olha aqui bem para mim, isso tudo ela tem que ser muito analisado por quem está te acompanhando. Porque, vamos lá, se você passou por ferramentas, identificou que você tem problemas de impulsividade, de dependência alimentar e de compulsão alimentar, esse medicamento, de uma forma inteligente, colocada dentro do seu programa de emagrecimento, ele vai ser benéfico. Só que nós temos que nos atentar. Não é todo mundo e não é qualquer um que pode utilizar. Por quê? Porque existem os efeitos colaterais. E Adonis, quais são esses efeitos colaterais? Os efeitos colaterais da semaglutida, desse medicamento, ok? Eles são na questão do enjoo. E também pode causar vômitos. Então, os principais efeitos, eles são esses que você vai perceber a priori. Por quê? Como ele é um medicamento que, como eu disse anteriormente, ele diminui a motilidade intestinal, diminuindo o esvaziamento gástrico, a maioria das pessoas está acostumada a comer uma quantidade. Ela está tomando semaglutida, ela comeu, vai diminuir essa motilidade intestinal, essa pessoa ela vai se sentir cada vez mais empanturrada, o que pode causar enjoo e vômito por conta dessa questão, ok? E isso deve ser analisado pelo médico responsável, endocrinologista, nutrólogo que está acompanhando, ou se algum fisiologista acompanhando esse processo de emagrecimento, ok? Inclusive, se você está aqui até agora, manda aqui o teu like, se inscreve no canal. Se você quer um acompanhamento de emagrecimento de uma forma saudável, que você sustente o emagrecimento, coloca aqui nos comentários, acompanhamento, porque eu quero te ajudar, ok? Você precisa de um especialista para te ajudar a pegar na sua mão. E eu tenho um acompanhamento junto com médicos, nutrólogos, nutricionistas, especialistas, e eu mesmo vou montar o seu treino, o seu programa, para que você possa ter resultados extraordinários, ok? Mas quando nós falamos em enjoos e vômitos, esses não são os grandes problemas, os maiores problemas da utilização sem supervisão ou descontrolada da semaglutida. E aqui eu estou falando descontrolada porque existem médicos e médicos, ok? Existem profissionais e profissionais. Aqui eu não estou querendo tirar da cartola. Só porque algum médico muito louco, uma médica muito louca te falou para você tomar, questione, peça a opinião de outros profissionais. Tome cuidado, porque existe muita gente apenas interessada no teu dinheiro, ok? Então, os outros colaterais, eles são principalmente na questão do que eu chamo de um processo chamado down regulation. Adonis, o que é o down regulation? É a regulação para baixo. Do quê? De dois aspectos. Você diminui a produção hormonal de uma forma natural, biológica, fisiológica, e você diminui o número de receptores desse hormônio. Então, qual é o problema e os efeitos colaterais possíveis desse medicamento de forma descontrolada? É que você vai diminuir a produção dele naturalmente. E aí, quando você, porventura, parar de usar ele, porque você não vai usar para o resto da sua vida, você não vai conseguir produzir ele adequadamente e você tem um grande risco de passar por efeito sanfona. Essa montanha-russa que você, muitas vezes, está vivendo, que seus clientes estão vivendo relacionado ao emagrecimento.
Ganha peso, perde peso. Ganha peso, perde peso. Ganha peso, perde peso. Meu Deus, suei só de falar aqui. Quanto mais você vai viver isso, e muitas pessoas que querem um caminho fácil, que não querem, muitas vezes, entender que o emagrecimento é um processo, elas vão ouvir injeção da obesidade e elas vão querer utilizar achando que vai ser um milagre. Mas elas vão mais uma vez se frustrar, bater a cara no muro. Então entenda bem, chegou a hora de você compartilhar esse vídeo com pessoas que podem estar passando por isso, porque você vai estar salvando uma vida. Porque essa pessoa que vive num efeito sanfona, ela tem um humor menor, ela pode entrar em depressão e ela pode ter pensamentos suicidas e viver infeliz até a sua morte, cada vez mais engordando, ok? Então é muito importante esse vídeo chegar em pessoas que precisam dessa mensagem. O outro ponto do número de receptores é que todo hormônio, para ele poder fazer o seu efeito, ele precisa se ligar. É como se fosse uma chave se ligando na sua fechadura para funcionar, para abrir as portas do funcionamento desse hormônio. Se você diminui o número de receptores, de fechaduras, não importa se você tem chave, porque se você está aplicando essa injeção, você vai ter chaves, só que você não vai ter fechadura. E aí, se você tem menos fechadura, vai perder o efeito da sua medicação. Então aí se acontece isso aqui com a sua utilização descontrolada, dois efeitos colaterais. Você perde o efeito, você diminui o efeito e, pior, você acaba tendo, por produzir menos esse hormônio, por ter menos receptores, ao invés de você diminuir sua fome, você aumenta a sua fome. Ou seja, pessoas que vão usar esse medicamento ou que estão utilizando de uma forma inadequada, descontrolada, são pessoas que estão ferrando e causando, produzindo de uma forma química essa compulsão alimentar, essa dependência alimentar. O outro ponto que acontece esse aqui é o pior, gente, é você desenvolver um diabetes medicamentoso. Ou seja, esse é um medicamento que, apesar de ser utilizado no tratamento de diabetes e que agora foi liberado para o emagrecimento, liberado para o tratamento de obesidade, se você utilizar ou se você conhece alguém que utiliza de uma forma descontrolada, tome cuidado. Por quê? Porque essa pessoa, ela pode desenvolver uma doença, que é o diabetes, que causa cegueira, que causa problema renal, que causa morte cardiovascular, que causa amputação de membros. Então, tome cuidado. Por que a dores causa o diabetes? Porque se você está colocando algo que vai estimular a produção de insulina no seu pâncreas e você não tem problema com glicose, você pode vir a ter esse problema justamente porque você estimulou demais um órgão importante que é o pâncreas. Além de você poder causar a doença pancreatite, que é uma inflamação no pâncreas, que aí dá uma treta, muito problema. Então aqui, dentro desse vídeo, eu espero que você tenha entendido o que é esse medicamento, essa injeção da obesidade, que foi aprovada pela Anvisa. Tome cuidado, porque toda aprovação que existe, sim, governamental, que existe a indústria lá embaixo, a indústria, obviamente, vai ganhar muito com isso, porque você não precisa nem de receita para a utilização desse medicamento. Mas uma coisa você precisa entender: conheça a fisiologia vos libertará. Conheça a verdade e a verdade vos libertará. Quando você tem um conhecimento, e você tem agora essa chave do conhecimento, você tem a oportunidade de, primeiro, tomar uma decisão mais adequada. E segundo, passar para frente essa decisão. Então compartilha esse vídeo. Se você não se inscreveu ainda, se inscreve aqui no canal. Deixa o seu like nesse vídeo, escreve aqui nos comentários alguma coisa que você queira saber. E também para me ajudar a esse vídeo chegar em mais pessoas, escreva injeção da obesidade, para que mais pessoas entendam e o YouTube entenda que esse vídeo é sobre esse assunto e que você entendeu o que é sobre ele. E aqui vai o meu parabéns por você estar aqui até agora. Você entendendo que a semaglutida, ela pode ser usada sim para o tratamento de uma obesidade, principalmente com pessoas que sofrem de dependência alimentar e compulsão alimentar, ela é muito bem-vinda, só que ela não é para qualquer pessoa que queira perder peso ou pessoas que estão insatisfeitas com o corpo e queiram, de repente, uma mudança milagrosa. Isso não é a semaglutida. Você sabe, todo mundo sabe o que precisa ser feito, mas a maioria de nós, quando fala em emagrecimento, geralmente acaba nos tornando uma criança mimada, querendo algo milagroso, uma pílula mágica, achando agora que a semaglutida vai ser. Mas ela não será. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like. No próximo vídeo a gente se encontra. Tamo junto.